E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais uma Odisseia Textual. Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar num clássico da literatura gótica americana, mas com um toque brasileiro, sabe? Ah, entendi. A Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne. Que legal! Essa eu conheço. Você já leu? Já. É um livro cheio de mistérios, né? Demais. E a tradução brasileira já traz uma curiosidade logo de cara. A Casa das Sete Torres, originalmente The House of the Seven Gables. É, o tradutor até explica, né? Ele optou por torres para manter a poesia da obra, porque o oitões, que seria o termo mais preciso, não é tão familiar assim pra gente. Faz sentido. Imagina o título. A Casa dos Sete Oitões. Ficaria estranho, né? Ia perder toda a magia. Mas, e aí, falando da casa, o que te chama atenção nela? Hawthorne coloca ela ali, imponente, no meio de um bairro que já viu dias melhores. É, a casa parece uma relíquia do passado, sabe? Resistindo ali à passagem do tempo. Verdade. Hawthorne descreve bem esse contraste entre a imponência da casa, com aqueles detalhes góticos, e as casinhas mais novas e simples ao redor. É como se a casa tivesse uma história pra contar, né? Totalmente. Sem falar naquele olmo gigante na frente da casa que parece ter testemunhado tudo. Nossa, que imagem forte, plantado por um dos ancestrais da família Pinto. Que, aliás, falando deles, vamos conhecer a Hepzibah, uma solteirona de meia idade que se vê obrigada a abrir uma lojinha na casa para sobreviver. É. Imagina só, uma Pynchon acostumada com luxo e status, tendo que se sujeitar a isso. É, a vida dá voltas, né? E a Hepzibah não é qualquer pessoa. Ela é reclusa, passou anos isolada do mundo. Nossa, devia ser difícil para ela lidar com os clientes, né? Imagina a ansiedade, o medo do julgamento. Hawthorne até descreve a expressão dela como uma carranca, sabe? Uma carraca, que pesada descrição. Mas será que essa carranca esconde algo mais? Sei lá, me dá a sensação de que sim. Essa carranca, a decadência da casa. Tudo isso parece reflexo da maldição que assombra a família Pynchon, né? Aham, a maldição. Tudo começou lá atrás, quando o coronel Pynchon tomou posse de terras que pertenciam ao carpinteiro Matthew Mall. E, pelo que eu sei, a coisa foi feia. Foi péssimo. O coronel acusou Maury de bruxaria só para se apossar das terras. Que absurdo. Dizem que, logo depois que a casa foi construída, a água do poço ficou contaminada, como se fosse um sinal da maldição. Eita, é sinistro. Já te faz pensar em quem é o verdadeiro vilão da história, né? Total. Essa disputa por terra, por poder, quem é vítima e quem é algoz. Mas me fala da Phoebe, a prima da Hepzibah, que chega do interior. Ah, Phoebe. Ela é o oposto da Hepzibah, sabe? Alegre, radiante, cheia de vida. Que bom. É como se ela trouxesse luz pra dentro daquela casa escura. A casa estava precisando de um pouco de alegria. E a chegada dela coincide com o retorno do Clifford, irmão da Hepzibah, que passou anos preso injustamente. Por causa de armações de outro Pynchon, né? Isso mesmo. Que cometemos na prisão. Ele volta para casa completamente abalado, com um comportamento de criança totalmente dependente da Hepzibah e depois da Phoebe, que cuida dele com muita paciência. Que triste. Parece que a prisão roubou a alma dele. No meio disso tudo, ainda parece um inquilino. O Holgrave. Ah, o Holgrave. Um daguerreotipista que aluga um quarto na casa. Mas ele não é um inquilino qualquer. De jeito nenhum. Ele é descendente do Matthew Mall, aquele carpinteiro acusado de bruxaria pelo coronel Pynchon. Que ironia do destino. Descendente do amaldiçoado vivendo sob o mesmo teto. Pois é. E ele é um personagem fascinante, com ideias modernas, questionando tudo, até o poder do passado. Bem diferente do Judge Jeffrey Pynchon, né? É. O primo rico e poderoso da Hepzibah. Totalmente. O Judge é o típico Pynchon bis, frio, calculista, disposto a tudo para conseguir o que quer. E é ele quem coloca tudo em movimento quando descobre que o Clifford supostamente roubou um documento importante da família. Eita, Ele ameaça internar o Clifford num asilo se o documento não for encontrado. que situação tensa. Imagina o desespero da Hepzibah e da Phoebe. Elas tentam proteger o Clifford a todo custo. A casa, que já era palco de uma história macabra, vira um campo de batalha entre o passado e o presente. Nossa, guia, que drama. E o que acontece? O clímax da história é de tirar o fôlego. O Judge é encontrado morto na poltrona do coronel Pynchon. Não acredito. Na mesma poltrona onde ele morreu. Na mesma. E para piorar a situação, o Clifford e a Hepzibah desaparecem. Gente, que mistério. Ninguém sabe o que aconteceu, quem matou o Judge, pra onde eles foram. E é aí que a gente deixa a história por hoje, com esse suspense no ar. Tudo bem, mas antes de terminarmos essa primeira parte, queria voltar um pouco na figura do Holgrave. Ele é daguerreotipista, uma profissão que hoje em dia a gente nem ouve falar mais.
O que ele faz exatamente? Ele tira fotos, mas usando um processo bem antigo, com placas de cobre e produtos químicos. Que interessante. E essa profissão dele, capturar momentos passageiros, tem tudo a ver com a forma como ele enxerga o mundo, sabe? Questionando o passado, essas tradições. Ele é um personagem bem complexo. Bem complexo. E essa é só uma das muitas camadas que a gente encontra em A Casa das Sete Torres. E aí, pessoal? Ficaram curiosos para saber o que acontece com Clifford, a Hepzibah e a Phoebe. E quem matou o Judge? Na próxima parte, a gente continua essa odisseia textual, desvendando os mistérios da casa e do passado da família Pynchon. E não se esqueçam, o link para comprar o livro está no primeiro comentário fixado. Até a próxima. De volta para nossa odisseia textual. A gente parou naquela cena de suspense com o Judge morto e o Clifford e a Hepzibah sumidos. A situação dele estava complicada, né? Fugir pareceu a única saída. Com o Judge ameaçando internar o Clifford, eles vinham desesperados. Mas por que não voltaram depois? Afinal, o Judge morreu, a ameaça acabou. É aí que a gente vê a esperteza do Judge. Antes de morrer, ele armou um plano para incriminar o Clifford. Mas como assim? Ele mexeu nas coisas do quarto do Clifford, escondeu um documento importante, deixou tudo bagunçado para parecer que ele tinha roubado algo e fugido. Nossa, que cara manipulador. E como é que a verdade aparece? Graças ao Holgrave. Ele aqui dizendo o plano do Judge e consegue provar que o Clifford e a Hepzibah são inocentes. Ufa, ainda bem que tinha alguém ali para ajudar. E o que acontece com o Holgrave e a Phoebe? Lembra que rolou um clima entre eles. E esse sentimento só cresce no meio de todo esse mistério e caos. Mas eles são tão diferentes, né? Ela toda doce, inocente e ele meio rebelde. É verdade, mas acho que essa diferença que torna a relação deles tão interessante. Os Rosses se atraem, né? E a casa muda de alguma forma com tudo isso acontecendo. Muda sim. A Phoebe, com toda aquela energia boa, traz mais vida pra casa. É como se ela estivesse expulsando os fantasmas do passado, sabe? Legal. E me fala uma coisa, o que te chamou atenção na descrição da casa? Eu acho que a casa é quase um personagem da história, sabe? Verdade. As 7 torres, os detalhes góticos, tudo contribui para aquele clima de mistério e suspense. Hawthorne usa a casa pra representar os sentimentos dos personagens, né? Tipo, a casa fica mais leve com a chegada da Phoebe. Exatamente. E falando em mistério, lembra daquele pergaminho que o pai da Alice Pynchon tanto procurava? No final, a Phoebe e o Holgrave acham um documento antigo. Será que era ele? Era assim. Mas sabe o que é mais irônico? Quando o documento é encontrado e já não vale mais nada. A escritura de terras que estava no pergaminho tinha perdido o valor. Mas, pensando bem, isso pode ser um símbolo, né? De quê? Da libertação da família do passado. Eles não precisam mais correr atrás daquela riqueza, sabe? Nossa, faz sentido. É como se o passado finalmente perdesse o poder sobre eles. Exatamente. E o Clifford e a Hepzibah, como eles ficam depois que tudo se resolve? Será que eles conseguem retomar a vida? Olha, não é fácil, mas eles têm um ao outro e principalmente a Phoebe, que é um anjo da guarda pra eles. É demais. É Mas e o Clifford? Ele consegue se recuperar do trauma da prisão. difícil dizer. Ele carrega as marcas do que passou, a fragilidade, a dependência. Tadinho. Mas a Phoebe ajuda ele a encontrar forças, sabe? O amor é poderoso, né? E o Holgrave, ele descobre que é descendente do Matthew Mole, aquele que foi amaldiçoado pelos Pynchon. Caramba! Como ele reage a isso? É um baque pra ele, né? Ele começa a questionar tudo, o passado, a família, a própria identidade. Mas a Phoebe tá lá pra ajudar ele a encontrar um novo caminho. E bom, parece que todos os personagens estão em busca de um recomeço, né? Totalmente. E a casa, que antes era símbolo de maldição, se torna um palco para essa transformação. E no final a casa é vendida, marcando o fim de uma era. E o começo de uma nova fase, né? Mais leve, mais esperançosa. Mas e o Judge? Ele era tão cruel. Qual a mensagem que o Hawthorne quis passar com ele? Acho que o Judge representa tudo de ruim que existe. A ambição descontrolada, a falta de escrúpulos. Ele é um alerta pra gente não ser como ele. Nossa, verdade. E a morte dele, tão repentina, pode ser vista como um castigo, né? Sei lá, meio pesado, né? Mas faz sentido. Hawthorne usou a história para criticar a sociedade da época. Sim. E essa crítica ainda é atual, né? A gente ainda vê gente como o Judge por aí. É verdade. E Holgrave e a Phoebe. E eles ficam juntos. Essa é a melhor parte. Eles decidem construir um futuro juntos, baseados no amor, na justiça. Eles abandonam a casa e partem para um novo horizonte. Que lindo. É a prova de que o amor pode surgir em qualquer lugar, né? Exatamente. E que a esperança é o que nos move. Última parte da nossa odisseia textual sobre a Casa das 7 Torres. Desvendamos mistérios. Vimos o amor florescer em meio ao caos, a busca por redenção. Mas ainda tem bastante coisa pra gente analisar. É verdade. A gente estava falando da decisão do Holgrave e da Phoebe de abandonar a casa, né? De construir um futuro longe do passado. Mas será que fugir
é a solução. Me parece que a casa, por mais sombria que seja, faz parte da história deles. Sei lá, será que dá para se livrar do passado, assim, completamente? A casa é um símbolo do passado, mas também é o lugar onde eles se encontraram, se transformaram. Abandonar a casa pode ser simbólico para romper com a dor, mas o passado sempre vai estar presente, né? As lembranças, nas marcas que ficam. Verdade. E o Clifford e a Hepzibah? Eles também se mudam, conseguem superar os traumas e recomeçar. Eles decidem vender a casa, sim. Mas a mudança não apaga o passado. O Clifford, por exemplo, ainda carrega as sequelas da prisão, a fragilidade. E a Hepzibah, por mais forte que seja, também tem que lidar com a culpa, com o peso da história da família. Mas eles não estão sozinhos, né? Tem a Phoebe. Exatamente. Ela é a força da transformação. É a luz da casa, cuida do Clifford com carinho, ajuda a Hepzibah a ter forças para seguir em frente. E o amor, né? Seja fraternal, romântico, é o que os impulsiona. E falando em futuro, o que você achou do final da história? O Hawthorne deixa pontas soltas, né? Não sabemos o que acontece com cada um. Ele deixa a gente imaginar, né? Criar nossas próprias versões. Mas eu sinto que eles encontraram a paz, a liberdade que buscavam. Essa esperança é o que importa, né? A força para seguir em frente. Com certeza. A história nos mostra que a vida é um ciclo de perdas e recomeços. E que, por mais difícil que seja o passado, sempre tem uma luz no fim do túnel. E essa luz pode estar nas pequenas coisas, né? Nos momentos de alegria, nos laços de afeto, na beleza da natureza, na arte. É verdade. A Casa das Sete Torres nos faz pensar sobre tudo isso. Sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E para quem quiser se aventurar nessa história, o link para comprar o livro está no primeiro comentário fixado. Boa leitura. E até a próxima semana para mais uma Odisseia Textual. Até lá. E não esqueçam de compartilhar esse podcast com os amigos que curtem literatura. Tchau, tchau.